Bom, queridos, como eu disse, estamos dando início a mais um programa, Palavra de Fé. Estamos meditando esta semana na pessoa de Gideão, né? A pessoa de Gideão. Quem foi Gideão? Gideão foi um homem levantado por Deus para libertar o seu povo da opressão dos inimigos. O povo de Deus naqueles dias ali estava sendo destruído, estava ficando cada vez mais empobrecido, cada vez mais debilitado. E Deus levanta vários juízes naqueles dias para defender o seu povo. Depois da morte de Moisés, que libertou o povo de Israel da terra do Egito, quem sucedeu a Moisés foi Josué. E depois também da morte de Josué, não houve uma pessoa específica para se levantar e defender e governar o povo de Deus. Então Deus levantou várias pessoas que são chamadas de juízes. Teve entre elas também essas pessoas mulheres. Houve mulher também que se levantou, Deus a levantou como juiz, como juíza para governar e julgar o seu povo e libertar da opressão dos inimigos. E aí tem o livro de Juízes, que são várias pessoas que foram levantadas por Deus depois da morte de Moisés e de Josué, para então governar o seu povo e libertá-los das mãos dos inimigos. Em Juízes capítulo 6, nós vamos justamente ver aqui a história de um destes juízes que Deus levanta para então libertar o seu povo da opressão dos seus inimigos. Este homem foi Gideão. Capítulo 6, Juízes capítulo 6. A partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Juízes 6, versículo 1 até o 6, diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado, muito empobrecido, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Boa coisa fez os filhos de Israel quando estavam debaixo da opressão dos inimigos. Eles clamaram ao Senhor. Infelizmente tem pessoas que estão aí sofrendo, meu irmão. Sofrendo. Momento algum clama ao Senhor. Mas esse clamor do povo de Israel aqui foi um clamor seguido de obediência. Eles estavam em rebeldia, por isso que Deus os entregou por 7 anos nas mãos dos midianitas. E quando eles se voltam para Deus aqui para clamar ao Senhor, eles se voltam com o coração arrependido, dispostos a obedecerem a palavra de Deus, a obedecerem ao Senhor. Tem pessoas que estão sofrendo aí há tantos anos, queridos, e até clamam ao Senhor, mas não mudam de postura, não mudam de vida, não mudam de posição. Como é que você quer que Deus lhe ouça se você não toma uma atitude de seguir a palavra do Senhor, de obedecer a Deus em todos os seus caminhos? Então observe ali que quando eles clamam ao Senhor é porque eles resolvem abandonar o pecado, abandonar o mal que eles estavam fazendo perante a Deus. Eles se voltam para o Senhor e o Senhor atende e ouve o seu clamor. No versículo 1 que nós lemos, Juízes 6, versículo 1, vai dizer justamente isto: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos, dos midianitas, por 7 anos. Por que Israel estava sofrendo tanto na mão do inimigo, na mão das nações inimigas? Porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Havia uma razão,
havia um motivo para eles estarem passando por aquela situação. Certo que muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis que não são consequências dos nossos erros, dos nossos atos pecaminosos, mas sim para nós sermos provados na nossa fé. Deus fez isso com seu filho ali, com seu servo Jó, permitiu Jó passar por uma provação tremenda. Mas aquela provação, aquela situação difícil, aquele caos que se estabeleceu na vida de Jó, não foi por consequências dos seus atos errados, seus atos pecaminosos, mas sim por uma provação que o Senhor havia permitido que ele passasse. E assim você pode estar passando, e eu também, em algum momento, por situações difíceis, que estará sendo uma provação, para que a nossa fé seja provada, para que Deus tenha certeza que esta fé que nós professamos ter nele é uma fé verdadeira e uma fé genuína. Não é à toa que Tiago vai dizer lá no livro dele, Tiago 1, versículo 2, vai dizer assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha só, o apóstolo Tiago diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria quando estivermos passando por várias provações, porque esta é a oportunidade, queridos, em outras palavras aqui, entendendo o que o apóstolo quer dizer. Esta é a oportunidade que nós iremos ter de mostrar a Deus que verdadeiramente nós confiamos nele, que verdadeiramente nós temos fé nele, que nós estamos vivenciando a verdadeira fé. Por isso nós devemos estar tendo por motivo de toda alegria quando estivermos passando por situações difíceis, por provações, por momentos de angústias, por tribulações. Como que eu vou ficar alegre passando por uma situação de dor, que está doendo, que está fazendo eu sofrer, vendo um filho meu sofrendo, um ente querido, uma pessoa que nós amamos, ou então o caos, estabelecido aí no mundo, vendo tantas crianças sofrendo. Mas quando a situação é com você, você está passando por uma situação difícil, quando você entender que aquilo é uma provação e você já se examinou e você vê que você não é perfeito, mas você está procurando andar corretamente na palavra do Senhor, então você vai entender que aquilo é uma provação. E Tiago diz, então tenha por motivo de toda alegria. É uma provação, esteja alegre. Esteja alegre quando você estiver passando por várias provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele está dizendo isso. Por que eu devo ficar alegre? Porque é nesse momento que eu vou ter a oportunidade de provar a Deus que a fé que eu vivencio é uma fé verdadeira, é uma fé genuína. Não é uma fé só para tirar proveito da situação, não é uma fé só para que Deus me dê o que eu quero nas horas que eu preciso e que eu desejo. Não, é uma fé que está disposta a obedecer, a vivenciar a palavra de Deus. E a gente vai ver ali Deus castigando aquele povo, o povo de Israel. Mas porque havia um motivo, não era apenas uma provação que Deus estava colocando sobre o povo de Israel, sobre o seu próprio povo. Deus estava castigando aquele povo para um objetivo. Qual era o objetivo de Deus ali? Que eles se arrependessem. Quando Deus permitir que nós passemos por situações difíceis, por consequências de nossos atos errados, por nossos pecados diante dele, e Ele permitir que o inimigo venha e nos oprima, Ele permite isso para que nós reconheçamos os nossos erros e nos voltemos para Ele com o coração arrependido. E esse povo, ele voltava sempre, mas tornava a errar depois novamente. Mas quando a situação apertava, que o inimigo oprimia, esse povo tinha a sensibilidade de se voltar novamente para Deus, arrependido, e clamava ao Senhor. Em Apocalipse 3, versículo 19, inclusive, o próprio Senhor vai dizer assim, o próprio Jesus: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só, palavra dura, né? Tem gente que não aceita dizer que Deus é um Deus que castiga. É um Deus apenas que ama, se esquecendo que Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça. Tanto Ele retribui a um pelo bem que faz, como retribui a outro pelo mal que está fazendo. Eu lembro que em Apocalipse 22, 12, o próprio Jesus diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
segundo o que ele faz. Se faz o bem, vai receber o bem, se faz o mal, vai receber o mal. Gálatas 6, versículo 7 diz que aquilo que o homem semear, ele também ceifará. O povo de Israel estava ceifando aquilo que havia semeado, estava adorando outros deuses, tinham abandonado ao Senhor, virado as costas para Deus, para adorar outros deuses, para viver em prol de outros deuses. Quantos cristãos não têm virado as costas para Deus para viverem em prol de outros interesses? Até mesmo poderia dizer de outros deuses. Tem gente que faz de seu Deus o dinheiro, vira as costas ao Senhor, para viver em prol do dinheiro, e do dinheiro ele faz o seu Deus. Ele trapaceia, ele mente, ele se corrompe, tudo em nome do dinheiro. Outros viram as costas para Deus para vivenciarem o prazer por prazer, querem viver o prazer da carne, e com isso desobedecem a palavra, fazem o que Deus não aprova, porque o seu Deus naquele momento é o prazer. Ele quer sentir prazeres carnais, e viram as costas para Deus, embora diga que tem Deus na sua vida. Agora a questão é se Deus tem você com Ele. Não adianta dizermos que temos Deus e Deus não nos ter com Ele. O importante é que Deus nos tenha com Ele. Então você vai ver em Apocalipse 3,19 Deus dizendo isso, o próprio Senhor ali dizendo isto: eu repreendo e castigo. Em outra tradução diz: eu repreendo e disciplino a todos aqueles que amam. Disciplina e castigo é a mesma coisa. Então seja zeloso e arrepende-te. 1 Pedro 5, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aquele povo, por ter deixado de ser sóbrio e de ser vigilante, eles foram entregues nas mãos dos inimigos, pelo próprio Deus, para que eles fossem oprimidos, sofressem a opressão do inimigo, no intuito de que eles reconhecessem o seu erro e se voltassem para o Senhor. Infelizmente, se nós deixarmos de ser sóbrios e vigilantes, nós vamos ser oprimidos pelo inimigo. O inimigo vem nos oprimir, vem tirar a nossa paz, a nossa alegria, vem tirar o nosso prazer de viver na presença do Senhor. Não é à toa que lá em João 10, versículo 10, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E esse ladrão aí, mesmo que esteja falando ali dos sacerdotes da época, dos pastores, esse ladrão também é, e principalmente é, o diabo em nossas vidas. O diabo, ele vem senão para roubar, matar e nos destruir. E o inimigo vinha ali constantemente para roubar, matar e destruir aquele povo, o povo de Deus. E a palavra está dizendo em 1 Pedro 5, versículo 8, então seja sóbrio, seja vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não brinca, querido. O diabo quer a todo custo destruir a nossa vida. Ele quer te destruir, ele quer me destruir. Ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. Ele vai colocar situações boas e prazerosas para a nossa carne, para nós nos alegrarmos na carne. Ele vai colocar situações em que você vai achar maravilhoso, mas tudo isso com o objetivo de te afastar cada vez mais da presença do Senhor. Qual o intuito? Destruir. Com o intuito de nos destruir. Olha só. Com esta opressão que estava havendo ali dos inimigos do povo de Israel, o povo de Israel não tinha uma outra opção a não ser de fugir da presença dos seus inimigos. Até que clamaram ao Senhor. Eu disse a única opção, mas a opção melhor e verdadeira era realmente clamar ao Senhor, e isso eles fizeram. Mas antes de eles fazerem isso, eles tentaram resistir aos inimigos, não conseguiam de forma alguma, e eles viviam como fugitivos, fugindo. Observe que em Juízes 6, versículo 2, o qual nós lemos, diz assim no versículo 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Olha só, eles foram para os montes fazer o que? Esconderijos, fazer covas, cavernas
entravam nas cavernas, faziam fortificações, muralhas para se protegerem, tudo isso no intuito de fugir do inimigo, fugir da presença do inimigo. Tudo isto por causa da desobediência que eles estavam diante de Deus e porque eles não queriam se sujeitar à vontade de Deus. Tudo isso só por causa que não se sujeitaram à vontade de Deus. Então, querido, aquele que não quiser se sujeitar a Deus, vai acontecer sempre a mesma coisa. Nós vamos ter que viver fugindo da opressão do inimigo. O problema é que nós não vamos conseguir fugir, porque ele vem para roubar, para nos matar e para nos destruir. Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância, como está lá em João 10:10. Mas se nós obedecermos a palavra, procurarmos vivenciar a palavra, nos sujeitarmos a Deus, nós não iremos fugir do inimigo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos garante que é Ele quem irá fugir da nossa presença, porque nós vamos estar com o Todo-Poderoso, nós vamos estar com o Espírito de Deus em nós, com anjos acampados ao nosso redor, livrando-nos de todo o mal. Tiago 4, versículo 7 justamente vai dizer isso: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você está tentando resistir ao diabo, sem se sujeitar a Deus, tentando resistir às investidas do diabo em sua vida, o diabo tentando tirar sua alegria, sua paz, sua comunhão com Deus, se você está tentando resistir a ele, sem primeiro se sujeitar e se dobrar à palavra do Senhor, você está perdendo seu tempo, querido. Você não vai conseguir resistir a ele e muito menos ele irá fugir da sua vida, da sua presença. Pelo contrário, ele irá te destruir. Mas no momento em que você se virar para Deus e clamar ao Senhor, como fez esse povo, o povo de Israel, Deus vai te dar o livramento que você precisa. Mas primeiro se sujeite, se arrependa, volte-se para o Senhor, clame a Ele, disposto a viver uma vida de sujeição a Deus. O versículo inicia justamente dizendo isso, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, aí diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele povo de Israel estava fugindo o tempo todo do inimigo porque eles não tinham se sujeitado à vontade de Deus. No momento em que eles se voltam para o Senhor, clamam ao Senhor e resolvem então viver uma vida de sujeição agora a Deus, Deus levanta Gideão para libertar o seu povo da opressão dos inimigos. Como o tempo não permite, você lê aí o capítulo 6 de Juízes, Juízes capítulo 6, você vai ver essa história lindíssima desse libertador chamado Gideão que Deus levanta atendendo ao clamor do seu povo. Gideão se levanta e forma um exército de 32 mil homens e Deus manda que ele reduza para o número de 300, para que a glória dele fosse manifestada na vitória daqueles 300 homens contra uma nação que tinha muito mais em números do que o exército de Israel. Que você possa se sujeitar a Deus, para que Deus ouça o seu clamor e ao invés de você estar fugindo das investidas do inimigo, o inimigo possa fugir da sua presença. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por este momento de estarmos aqui meditando na tua palavra. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede viver nas nossas vidas. Te agradecemos pelos teus livramentos e que o Senhor nos perdoe a cada dia as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm nos ofendido. Nos ajude a termos um coração sujeito à tua vontade, se sujeitando a cada dia ao teu querer, se sujeitando à tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte que está nos ouvindo neste momento, Pai. Que o Senhor nos conceda um dia, uma semana abençoada na tua presença. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.